A destruição de uma obra de arte pode ser justificável. Um estudo de caso baseado em uma famosa pintura russa. Goiás News. Notícia sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Obras de arte de domínio público. Uma obra de arte pode ofender por um motivo ou outro, mas há alguma boa razão para destruir uma. Destruindo obras de arte. Houve muitos casos ao longo dos séculos de obras de arte sendo deliberadamente destruídas por um motivo ou outro. Às vezes é por razões ideológicas, como quando o Talibã no Afeganistão reduziu os Budas de Bamiyan do século VI a escombros em 2001, ou pode ser porque alguém simplesmente abomina o trabalho em si. Um exemplo é a queima do retrato de Graham Sutherland de Sir Winston Churchill por Lady Churchill logo após sua conclusão em 1954. Um exemplo mais recente de um desejo de destruir uma pintura por causa do que ela carrega, e não de seu mérito artístico, surgiu na Rússia em 2013. Vasily Boyko Velik é um rico empresário que tem o ouvido de membros seniores do governo russo. Ele é, portanto, o tipo de homem cujas opiniões tendem a ser levadas a sério. O retrato de Ilya Repin de Ivan, o terrível Vasily Boyko Velik fez uma exceção a uma pintura de Ilya Repin que data de 1885. Ele descreve o czar Ivan IV, Ivan, o terrível, em desespero, enquanto mantém seu filho e herdeiro moribundo, também chamado Ivan, depois que o mais velho Ivan atacou o mais novo em uma corrida e bateu na cabeça dele com um cetro. O título completo da pintura é Ivan, o Terrível, e seu filho Ivan, em 16 de novembro de 1581. A objeção de Boyko Velik à pintura foi que ela lançou uma luz negativa sobre uma das maiores figuras históricas da Rússia. Ele é citado como tendo dito que a pintura oferece os sentimentos patrióticos do povo russo que ama e valoriza seus ancestrais. Ele queria que a pintura fosse destruída ou, no mínimo, removida da exibição pública na Galeria Tretyakov de Moscou. Afirmei que o assassinato de um Ivan pelo outro é um mito inventado por estrangeiros. No entanto, permanece o fato de que Ivan Júnior precedeu seu pai, o que significava que o próximo czar era o mais novo de Ivan, o Terrível. O mais velho morreu em infantaria, Feodor, que era mentalmente instável e inadequado para o papel. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Uma característica interessante das tentativas de negar que Ivan, o Terrível, matou seu filho, é o fato de que o evento foi aparentemente testemunhado pelo ministro-chefe de Ivan, Boris Godunov, quem recebeu golpes do cetro quando tentou intervir. Se os fatos estavam incorretos, poderia ser que Godunov fizesse parte de uma trama para esconder a verdade. Godunov agiu como regente de Feodor quando se tornou czar e assumiu o trono quando Feodor morreu em 1598. Não é a primeira vez, estranho dizer, Vasily Boyko Velik não é a primeira pessoa que detestou profundamente a pintura em questão. A pintura foi atacada por um vândalo em 1913, várias barras de faca foram feitas e foi preciso muito trabalho cuidadoso para restaurar a pintura à sua condição anterior. Certamente não há boas razões para destruir a pintura. O ponto em questão certamente não é de precisão histórica, mas de justiça ou de outra forma de censurar a arte, porque não transmite a mensagem correta. Pode-se admirar uma obra de arte de muitas perspectivas, mesmo que discordemos profundamente do que ela prova. Este princípio se aplica a todas as artes. Por exemplo, a Lolita de Vladimir Nabokov é amplamente reconhecida como um romance clássico do século XX, apesar da natureza detestável de seu tema sexo menor de idade, Pode-se apreciar a música de Richard Wagner e Richard Strauss, mesmo quando se sabe exatamente o que eram pessoas desagradáveis em termos de seu antissemitismo, que algumas pessoas afirmam ter detectado em suas músicas. Quando se trata de arte pública, como pinturas em uma galeria, há também a questão de saber se uma pessoa poderosa tem o direito de censurar o que pessoas menos poderosas podem ver. Você pode não gostar de uma pintura, por qualquer motivo, mas nada pode justificá-lo buscando impedir que outras pessoas se decidam. No caso em discussão, o ministro da Cultura da Rússia, Vladimir Medinsky, respondeu dizendo que a pintura permanecerá em exibição, o que Vasily Boyko Velik disser sobre isso.
Isso é particularmente interessante, pois Medinsky realmente escreveu um livro no qual põe em dúvida a história de assassinato de Ivan, o Terrível. Os dois homens concordam entre si na história, mas têm uma visão muito diferente quando se trata de como essa história é apresentada às pessoas hoje. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Há também a complicação de que Ilya Repin é amplamente admirada na Rússia, sendo tão apreciada quanto um artista quanto Czar Ivan IV como um personagem histórico.